Olá, meninos e meninas, tudo bem? Novo momento de aprendizado, né? Não vamos nos desanimar, de modo algum. A gente vai fazer aqui hoje uma revisão sobre o conteúdo que já caminhamos aí nessa primeira parte de análises bioquímicas e toxicológicas. Espero que vocês estejam bem em casa, assim, os que podem, né? E espero que esse momento aqui de revisão seja uma forma diferente de nós aplicarmos alguns conceitos que já entendemos, vocês já fizeram exercícios, né? Hoje mesmo a gente vai fazer um questionáriozinho, tá? Eu vou deixar aí para vocês um questionário que vai valer 5 pontinhos para vocês responderem. E para inovar um pouco essa revisão, eu vou utilizar as ferramentas que já estudamos com alusão à história do Covid-19. Vamos ver se dá para aplicar tudo isso em relação a essa doença, né, causada pelo SARS-CoV tipo 2? Vamos lá. Espero que vocês viajem aí comigo para revisar esse assunto. Então, aqui só para retomar a nossa conversa, vocês viram aí que eu botei parece que eu estou fora, né, da Terra. Ai, ai. É para lembrar essa história sensacional do SpaceX, né, o Dragon Crew, que conseguiu aí por financiamento particular, né, a chegada até a estação espacial. Eu estou fascinado com essa história. Mas vamos lá. Momento revisão é vamos aqui retomar alguns conceitos quanto à polaridade, quanto a interações intermoleculares, em relação ao pH, o efeito tampão, o equilíbrio ácido básico que nós conversamos, que se aplica para o controle do pH no ser humano, a difusibilidade de moléculas pelas membranas e a famosa história da armadilha iônica. Será que tudo isso a gente pode aplicar na doença do próprio Covid, né? É bom lembrar isso, né? Covid, então é coronavírus de disease. Então, quando a gente fala da doença Covid-19, quando a gente vai falar do vírus em si, aí seria o SARS-CoV-2. Bom? Muito bem. Então, aqui, relembrando aquela reaçãozinha que a gente falava sobre o equilíbrio que acontece entre os níveis de CO2, água, e que através da anidrase carbônica se produz ácido carbônico, gerando bicarbonato e hidrogênio. Eu espero que não haja novidade nessa fórmula aqui para vocês. Mas só com essa fórmula faz a gente revisar conceitos de polaridade. Qual dessas moléculas aqui revela polaridade? Polaridade é a própria água. Se você observar, né, a influência da eletronegatividade do oxigênio permite que haja aqui maior densidade de elétrons para ele e falta para o hidrogênio. Então, aqui existe um momento dipolar negativo. Deixa eu aqui usar uma canetinha para vocês lembrarem, né? Quando eu falava assim, ó, momento dipolar aqui negativo e aqui o momento dipolar positivo. Portanto, essa é uma molécula polar. Não é o caso do CO2, porque ele faz ligação com o oxigênio e faz aqui também com o oxigênio, uma molécula que apresenta plano de simetria. Então, nesse caso aqui, o momento dipolar dela é zero, ou seja, o CO2 é apolar. Quando ocorre a formação de bicarbonato e de hidrogênio, é importante considerar a presença de carga na estrutura, que melhora a chance de interação com a água. Lembrem que essa interação aqui pode acontecer com moléculas de água de uma maneira mediada pelo polo da água positivo, não é? Polo da água positivo. Então, que tipo de interação a gente vai ter? Nesse caso aqui que eu representei, seria uma interação íon de polo, íon de polo. Então, o bicarbonato é mais solúvel em água do que o próprio CO2, claro, porque esse aqui é apolar. Apolar. Enquanto o bicarbonato é solúvel em água pelas interações íon de polo. Da mesma forma, o hidrogênio se solubiliza com a água, uma vez que ele pode interagir com a carga de quem? A carga negativa do oxigênio. Muito bem, carga negativa. Então, aqui seria um momento, né, negativo, seria uma interação íon, também de polo, com a água, porém a interação é com o oxigênio e não com o hidrogênio.
até porque haveria repulsão, né, pessoal? Haveria repulsão. Então, interessante que o CO2 consegue ser dissolvido na água através da enzima anidrase carbônica, que acelera essa reação para que haja a formação do bicarbonato. É a forma escondida do transporte do CO2 no sangue. Não é a mesma coisa que acontece para o oxigênio, né? Então, o gás oxigênio ele é apolar e a forma dele se transportar ao longo do sangue é através da sua entrada nas hemácias, né? E na hemácia existe a proteína chamada hemoglobina, que é capaz de se ligar ao oxigênio. Tudo bem? Então aqui, reação. Numa simples reação que é importante para o Covid-19, a gente acaba revisando conceitos de polaridade. E de pH, será que a gente pode extrair alguma informação daqui? Ora, o que o pH mede? O pH, na verdade, é o potencial hidrogeniônico, ele... Nossa, aqui eu escrevi um negócio errado. Ficou todo borrado. O que está acontecendo, professor? Tem que usar essas canetinhas agora, né? Então vamos lá. Quando a gente fala aqui pH, nós estamos falando do potencial hidrogeniônico, que é a mesma coisa que o quê? Posso que você vai lembrar aí comigo, ó, menos log, isso, log de quem? Log, repara a letra do tio não, tá? A gente está improvisando. Então, log de H+. Então, a gente está medindo a concentração hidrogeniônica de hidrogênio. Hidrogênio, do próton. Ele está aqui, ó, do próton. Quanto maior a quantidade de próton, mais ácido é o meio, ou seja, menor o pH. Menor o pH. Ok? Lembra que nós estamos trabalhando numa escala logarítmica. Beleza? Agora, à medida que os níveis de hidrogênio aumentam bastante, esse hidrogênio pode reagir com a reserva do bicarbonato e deslocar o equilíbrio para lá. Se por um acaso sobrar também CO2, ele reage com a água e o equilíbrio desloca para cá. Então, de fato, essa reação é importantíssima para a manutenção do pH através de um sistema de tampão químico, que é, de fato, muito exercido no meio fisiológico, principalmente no sangue. Ok? No sangue. Então, o efeito tampão, ele tem a característica de preservar o pH, ainda que haja adições de ácidos ou bases no meio, né? Uma tentativa, então, de estabilizar o pH. É fato que, no caso do sangue, nós não temos apenas o tampão químico. Existem outras ferramentas, que a gente ainda comenta hoje, como é que elas funcionam para controlar o pH. Beleza? Muito bem. Então, aqui, pensando no nosso alvéolo, né? Olha aí, o ar chegando, o ar que é rico em oxigênio, você inspirou. Inspira aí, vai. Isso, esse ar ele veio rico em oxigênio, em cerca aí de 21%, né? 21% de oxigênio. Vou apagar aqui, estava escrevendo. 21%. Dá para escrever melhor? Acho que vai dar agora. Então, 21%. Certo? 21% de oxigênio. E agora que está um fenômeno muito interessante. Observa como é que está a cor das hemácias aqui. A hemácia nem sempre é vermelha, né? Quando ela passa aqui pelo sistema venoso, ela vem pobre em oxigênio, porque ela já doou o oxigênio lá para outros tecidos que necessitam. Então, quando ela vai chegando aqui, o oxigênio vai sendo transportado ao longo dos alvéolos para as hemácias. Repara, uma figura aqui que é aparentemente simples, mas ela tem uma importância para você que está fazendo agora análise bioquímica. Por que o oxigênio atravessa essas membranas com tanta facilidade? Porque ele apresenta caráter apolar. Apolar. Então ele passa pelas barreiras, que são extremamente finas, uma barreira de capilar, e alcança agora a hemácia, se ligando ali dentro na forma de hemoglobina, e o transporte então persiste. De modo que, como a oferta de oxigênio difundida começa a aumentar, essa hemácia vai até mudando de cor. Ela vai ficando mais vermelhinha, revelando então uma alta ligação do ferro com o oxigênio. O ferro que está dentro da hemoglobina. Por outro lado, essas células que vêm pelo sistema venoso, elas são ricas em gás carbônico. E aí nós inspiramos um ar rico em oxigênio, porém com uma porcentagem de CO2 apenas de 1%,
E quando ocorre aqui o momento de exalar, esse ar agora passa a ter 5 vezes mais CO2, 5%. O oxigênio aqui passa a ter aproximadamente 17% de oxigênio. Então, é mentira dizer que o oxigênio todo chegou no sangue. Não é verdade. Nós, então, exalamos um ar que ainda tem oxigênio em menor quantidade e CO2 aumentou. Agora, repara que essa passagem de CO2 pela parede, ela também só aconteceu porque o CO2 é apolar. Então, olha que coisa interessante. Nós já aprendemos que essas moléculas são apolares. Mas agora, na intimidade de troca, você percebe que existe difusibilidade só porque elas são apolares. Porque se fossem polares, necessitariam de algum tipo de transporte através das membranas. Tá bom? Muito bem. Então, esse é o momento normal. Eu não coloquei ainda Covid nessa conversa. Vamos colocar Covid? Infelizmente, quando põe o Covid... só contar aqui uma história. O CO2 que foi aqui difundido, né, uma menor parte veio dentro da hemoglobina, na forma de carboxihemoglobina. A maior parte do gás carbônico ele está associado com a água, formando então bicarbonato e hidrogênio. Ok? Mas quando chega nessa região, olha o que acontece. O CO2 consegue escapar, porque ele passa a ser um óxido volátil. Quando os níveis de CO2 caem, olha que coisa linda. Esse equilíbrio desloca para cá. Então, nessa fase aqui, ó, CO2 está pocando fora. Então a reação passa a se deslocar para a esquerda, forma-se mais CO2 e a eliminação é maior. Então, de fato, nessa região, a quantidade de bicarbonato ela diminui, porque o CO2 vai aumentando a fim de ser exalado. Ok? É um processo aqui momentâneo, rápido. E lá na frente, quando os níveis de CO2 aumentam, o CO2 em excesso desloca para bicarbonato. Então, bicarbonato é a forma fácil de transporte ao longo do sangue. Vamos botar Covid na conversa. Então, aqui primeiro uma cena normal, havendo uma harmonia, né? Passagem aqui de oi, oxigênio, CO2 passa, veja que a membrana é fina. Mas quando existe agora a presença do vírus, que é capaz de interagir com algumas células, por exemplo, as células chamadas pneumócitos tipo 2, que está aqui, ó, pneumócito tipo 2, células que forem invadidas começam a ativar processos inflamatórios. As células do sistema imune começam a sofrer a ativação. Elas tentam, à medida do possível, evitar com que o vírus se reproduza com facilidade aqui. E aí que vem uma frase que vocês têm ouvido muito nos programas de TV, na mídia como um todo, que são as tempestades de citocinas, ou a tempestade inflamatória, citocinas. São substâncias que promovem maior agressão ao meio, produção de radical livre, resposta inflamatória, e aí observa a diferença dessa camadinha para essa camada de cá. Pessoal, essa camada que está em azul não é gordura. Infelizmente, essa camada aqui, ela é rica em proteínas, mas ela tem também muita água. E agora fica uma aplicação importante para vocês. Se antes o CO2 passava facilmente por essa membrana, por uma fina camada aqui de interstício, agora com essa camada grossa, é mais difícil haver difusão dos gases apolares. É mais difícil haver a difusão, tanto para entrar oxigênio quanto para sair gás carbônico. Então, infelizmente, por essa barreira aqui aumentada, uma forma de tentar compensar o processo é colocar um tubo que chega até próximo ao brônquio, né? Ele chega na traqueia, fica mais próximo do brônquio, e agora consegue emitir aqui um gás com maior pressão para tentar melhorar essa passagem, ainda que essa barreira seja dificultada. Então, infelizmente, alguns pacientes, mesmo entubados, a chance de troca com ele está ruim, porque ele tem um excesso aqui de camada hidrossolúvel que atrapalha a difusibilidade dos gases apolares. Então veja que até agora a gente acabou revisando o que é polar, o que é apolar, a difusibilidade de membrana por moléculas apolares, como acontece. É bom ressaltar que o pH aqui também influencia, uma vez que se o CO2 não consegue ser eliminado, o CO2 vai reagir com quem? Com a água, vai formar ácido carbônico e vai aumentar a oferta de hidrogênio no meio. Então esse paciente começa a ter um quadro de acidose. Isso!
Uma acidose de que tipo? Respiratória. Muito bem, porque o gás carbônico está acumulado no meio. Então veja como é interessante vocês mesmos, estando aí no ensino médio, aprendendo ainda a base, né, de fenômenos bioquímicos, mas a gente podendo aplicar isso no dia a dia, tá? Ou seja, a realidade, hoje a dor sofrida dentro de um ambiente hospitalar se deve a um princípio bioquímico, a não difusibilidade de substâncias que têm característica apolar e merecem, então, passar por membranas que estão mais contíguas, finas, de fácil acesso de passagem. E aqui, só fazendo lembrete, um quadro que a gente fizemos juntos em sala de aula, falando assim, olha, a amostra de sangue, ela tem um pH normal em torno de 7,37. Pode conferir no seu caderno aí. Se você não tiver com o caderno agora, pausa o vídeo, vai lá e pega. Eu falei 7,37 até 7,42. Esse é o nosso pH normal. Mas se o pH estiver abaixo do normal, se estiver abaixo, eu tenho acidose. E se estiver acima? Se estiver acima, eu tenho uma alcalose. No caso do COVID, é comum ter uma acidose. Acidose de que tipo? Ela é proveniente de um distúrbio metabólico ou um distúrbio respiratório inicialmente? Olha, normalmente é respiratório, porque os níveis de gás carbônico que não são eliminados começam a aumentar. Então, como causa é o acúmulo de CO2 e que exige uma compensação do rim para tentar aqui recuperar os níveis de bicarbonato. Recuperar. Mas por que recupera, professor, bicarbonato? Aí lembra de uma equaçãozinha que Titio fez com vocês em sala, mostrando a equação de Henderson-Hasselbalch. Ai, caramba, aquela que a gente fez um monte de foco. Isso. Lembra dela lá? Ajuda o Titio aqui, ó. Gente que está longe. Olha lá. pH é igual a pKa mais log de quê? De A menos sobre HA. Sobre HA. Ora, quem é aqui o meu A menos? O seu A menos agora, sua forma ionizada é o bicarbonato, que tem carga negativa. E a forma não ionizada é o CO2. Então, repara, se o CO2 aumentou na acidose, o que o organismo tem que fazer com o bicarbonato? Também aumentar. Então, a minha urina passa a ficar pobre em bicarbonato, porque ela vai ter que reter bicarbonato a fim de tentar equilibrar o quadro de acidose respiratória. Por outro lado, a acidose metabólica é quando o distúrbio inicial é pela falta de bicarbonato, que pode acontecer pelo excesso de ácido lático, exposição a alguns ácidos, tá? É bem verdade que no COVID, diante da baixa oferta de oxigênio também, esse paciente vai passar a produzir mais ácido lático. Então, ao longo dos dias, ele pode ir sofrendo uma acidose do tipo mista, que é acompanhada tanto de aumento de CO2 respiratório, quanto uma acidose metabólica. Infelizmente, o paciente com acidose metabólica, olha aqui o que ele faz para compensar. Ele geralmente compensa com a respiração. Só que o paciente está entubado. Vocês não têm ouvido falar que existe agora as máquinas que ficam substituindo a ação de expiração e inspiração do paciente? Então, isso é muito importante. A equipe, agora que ventila esse paciente, tem que ficar acompanhando o tempo inteiro qual é a frequência em que o aparelho deve trabalhar. Porque se ele trabalhar menos do que deve, eu elimino pouco gás carbônico, então contribui para um quadro de acidose. Então veja que um simples respirador, ele não atua apenas botando oxigênio para dentro, mas de uma forma indireta ajuda no controle do pH. Olha, que legal. Quando eu tenho níveis, professor, acima de 7,4, a gente vê um quadro de alcalose. Se for um bicarbonato aumentado, chamamos isso de um quadro de alcalose metabólica. Essa alcalose metabólica gera uma compensação respiratória, onde o indivíduo é obrigado a acumular o CO2. Acumular CO2, ou seja, se eu acumulei bicarbonato, eu tenho que acumular CO2 a fim de manter as mesmas frações. Então, aqui o paciente, diante da alcalose metabólica, ele tem
bradipneia, ele respira menos vezes, tá? E no caso da alcalose respiratória, ele começa fazendo uma eliminação importante de CO2 e agora o rim é obrigado a eliminar o bicarbonato. Então, se eu estou perdendo CO2 pela expiração, eu também sou obrigado a perder bicarbonato através da urina, tá? É lógico, gente, que a conotação toda biomédica, de casos clínicos, aí é outra conversa. Mas dá para você ter uma ideia de recuperar conceitos importantes de pH, de difusibilidade pela membrana, do efeito tampão, tá? E nesse caso, o tampão que nós estamos conversando aqui é o tampão bicarbonato, tá bom? Só uma curiosidade, hoje no hospital, o que se faz para saber se o indivíduo tem o pH abaixo ou acima de 7,4 é colhendo dele um sangue, que é colocado aqui num tubo, né? É um sangue arterial. Então é retirado através de um processo mais invasivo, né? São agulhas um pouquinho mais calibrosas, é um processo mais doloroso do que o normal, porque geralmente para coleta simples, a gente faz coleta de sangue venoso. O arterial é porque eu preciso ter ali uma alta oferta de oxigênio, saber como estão os níveis também de CO2 do paciente, e de quebra também faz a coleta de alguns cátions, né? Cátions, no caso, o sódio, o potássio e o cálcio, tá? O cálcio chamado ionizado, por isso que está aqui. Eu não gosto muito desse termo ionizado, porque todo cálcio é ionizado, mas é o cálcio livre, tá? No meio. E o cloro, que é um ânion. Então, essa máquina, que é um hemogasômetro, ele faz essa quantificação. Existe também a medida do valor de pH, de oxigênio e de CO2. E é bom lembrar que o bicarbonato é um valor medido. Ele não é, medido pH, O2 e CO2. No caso do bicarbonato, é um valor calculado, ele não é medido. O bicarbonato não é medido, ele é calculado. Tá? Vamos ver aqui, vamos pegar um caso da realidade aqui, saiu um resultado aqui de gasometria, eu tenho os níveis dos meus cátions, sódio, potássio, cálcio ionizado e o ânion cloreto, ok? Aqui a gente vê níveis de sódio estão normais, de potássio esse indivíduo está com hipocalemia, queda de potássio, o cálcio também está um pouquinho reduzido, o cloreto está um pouquinho aumentado, tá? Mas isso agora não é a nossa preocupação, tá aqui, ó. A nossa área agora tá aqui, ó. pH, opa, 7,1. 7,1 revela um quadro de quê? Alcalose ou acidose? Vamos pensar? Alcalose é acima de 7,4. 7,1 é acidose. Ah, é acidose. Beleza. Vamos ver que tipo é? O2. Ih, como é que está o nível de CO2? De oxigênio em torno de 97, 98. É um indivíduo que tem bons níveis de oxigênio no sangue. Então aqui está revelando um pouquinho de hipoxemia, mas ainda está dentro do aceitável, tá bom? Vamos dizer que é um paciente ainda com pouca gravidade em relação à oferta do oxigênio. E o CO2? CO2, já vou te contar aqui, como um spoiler, CO2, os níveis normais são 40. 40. Ah, então peraí. Então peraí, professor. Esse caso aqui, se os níveis estão baixos, então não é uma acidose respiratória. Não, não é. Então, se o CO2 já está caindo, por outro motivo, porque é uma compensação respiratória. Ele já está tendo taquipneia para eliminar o excesso de gás carbônico, certo? Então não faz sentido ter uma acidose por esse valor, uma vez que os níveis de CO2 são em torno de 40. Gente, nesse caso só estou aplicando com vocês o conceito, tá? Não precisa ficar preocupado em valores de referência para isso agora, nada disso. É só para a gente raciocinar a respeito da alteração do pH no sangue por conta de alterações de CO2, de bicarbonato no meio, e aqui é apenas um exercício fazendo com vocês, tá? Então eu tenho um quadro de acidose, não é de origem respiratória, vamos descer aqui embaixo e eu encontro níveis de bicarbonato, olha lá, muito baixos. O normal é em torno de 24. Ele está com 5,4. Então isso revela um quadro de acidose de origem metabólica que está tentando ser compensada pelo CO2, mas ainda não deu certo, porque o paciente ainda se encontra num quadro de acidose metabólica. Ok? Não é mista, porque o CO2 não está acima de 40, tá? Uma acidose clássica aqui
metabólica. Legal, né? Pois é. Agora, como é que o nosso sistema nervoso consegue saber a hora de respirar mais ou menos? Até nesses dias tem se falado bastante, né, sobre alguns cuidados que devem ter com os pacientes que às vezes se encontram bem em casa, conversando, daqui a pouco ele já está com uma baixa oferta de oxigênio e não foi notado que esses níveis estão muito baixos. Então é bom lembrar uma coisa: a região do sistema nervoso central que é sensível a essa oferta de gases, ela está numa região aqui próxima ao bulbo, né? Na região bulbar, tá? E é nessa região que é bulbar, e tem uma parte também ligada à medula e ponte, né? Então, ponte bulbo, existe uma junção de receptores ligados, olha só, à oferta de oxigênio, de gás carbônico e de hidrogênio. Vamos pensar junto. Todas as vezes que os níveis de oxigênio baixam, de CO2 aumenta e, por conseguinte, hidrogênio aumenta, ou seja, o pH fica mais ácido do sangue, isso, gente, já começa a ativar os chamados quimiorreceptores que se encontram lá nos vasos sanguíneos. Lá nos vasos sanguíneos existem receptores químicos que enviam uma mensagem aqui para a região bulbar e fala: olha, respira, respira mais, respira mais, respira mais. Por que respira mais? Porque os níveis de oxigênio estão baixos, CO2 está alto, certo? Então, num paciente que vai se agravando rapidamente, esses níveis com queda brusca rapidamente estimulam a região para o indivíduo respirar mais. É bem verdade que existe um estímulo químico diretamente mediado nessa via e que não é feita por oxigênio, e sim por gás carbônico. Então tá aí uma curiosidade, quando se estão falando muito que os pacientes saturando mal, o paciente tem saturação de 72%, de 80%, e a saturação baixa faz com que ele ainda não se manifeste com um quadro importante de taquipneia. Porque, gente, entre os gases majoritários, o CO2 tem maior influência, tanto indireta quanto diretamente nessa região do sistema nervoso. Então, todas as vezes que os níveis de CO2 aumentam, isso repercute numa elevação dos níveis de hidrogênio, que acidifica e faz o indivíduo respirar de forma mais ofegante, né? A gente chama de taquipneia, ok? É bem verdade que algumas outras influências existem do próprio sistema nervoso central. O indivíduo, por estresse emocional, certo? Por dor, também pode respirar de forma mais intensa, assim também como receptores nos músculos. Você, quando começa a fazer alongamento, e eu tenho nos primeiros minutos antes do exercício físico, isso também é um estímulo direto para essa região estimular a hiperventilação. Então, olha só, numa figura só, a gente vendo quem são os estimulantes dos processos respiratórios. Músculo, vamos trabalhar, vai funcionar mais. Receptores químicos centrais, é aquela brincadeira que eu fiz na sala de aula, pedi para o Pedro parar de respirar, e aí de repente ele me desobedece, porque a gente conseguiu aumentar os níveis de CO2, ativando essa via. E também é bom lembrar que existem receptores nos vasos sanguíneos, aqui numa região chamada aorta e aqui no seio carotídeo, que também estimulam esses receptores centrais. É bem verdade que existem receptores envolvidos com o estiramento do próprio pulmão, ou então substâncias irritantes, que podem inibir esse centro regulador. Mas agora não é o foco da aula, a nossa conversa aqui é sobre os gases em si, certo? Então é bom lembrar que quem chega fácil ao cérebro, ou melhor dizendo, a essa região do sistema nervoso, é o gás carbônico, porque ele é difusível pelas membranas. Quando ele chega lá, o CO2 reage com a água, forma ácido carbônico, forma hidrogênio, e aí, por isso que esse aumento de hidrogênio também é um estimulante para o centro respiratório. É bom lembrar que essa região aqui que está em laranja, ela pode ficar menos sensível se a pessoa utiliza alguns medicamentos, que são depressores centrais, o próprio álcool. Então, sempre eu vou fazer essas conexões também da toxicologia, né? Um assunto que anda em paralelo.
Então, é bom lembrar que esse funcionamento todo que eu mostrei é o normal, mas existem drogas listas ou ilícitas que suprimem, que deprimem essa região. Então, o indivíduo pode estar ainda com nível de oxigênio baixo, de CO2 alto, um sangue ácido e mesmo assim ele não respira. Um exemplo trágico foi a morte do Michael Jackson e quantos outros, tá? Então, nessa fase do Covid, se você conhece também alguma pessoa que tem utilizado uma boa carga de álcool, não faça isso, porque ele pode ser, inclusive, um agente agravante caso ele tenha um quadro de infecção pelo Covid. E aqui, aplicando esses possíveis candidatos, né, contra a ação do SARS-CoV-2, olha aqui, ó, o vírus SARS-CoV-2, vocês devem ter visto bastante esse cenário, né? Como é que o vírus entra? Ah, ele tem que interagir com um receptor. Como é que é o nome desse receptor? É chamado ECA2. Quando o vírus entra, ele precisa se fundir a uma parte do lisossomo das células, um meio muito ácido, né? A gente tem que lembrar que o pH de dentro de uma célula é em torno de 6,8, mas dentro de uma vesícula lisossomal, esse pH pode ficar em torno de 4,5. 4,5. E aqui, então, que o coronavírus entra e perde a sua coroa, e agora, quando ele fica nu, este é um problema, porque ele libera o seu RNA, esse RNA vai ser traduzido e depois da sua tradução vai se produzir as proteínas estruturais para a formação de mais RNA e mais capa. Então passa agora o coronavírus utilizar a maquinaria celular humana para que haja a mais formação desses vírus. Então, o que faz aqui eu trazer essa cena para uma aula de bioquímica e toxicologia para o ensino integrado, né, do técnico integrado? Vamos lá. Observem que eu tenho aqui um grupo candidato, né? A cloroquina e a hidroxicloroquina, que inclusive tem gerado tanto impacto aí na área da política, sobre pesquisas em todo o mundo, os Estados Unidos falando muito bem dela, mas ainda havendo dúvidas enormes sobre a sua eficácia, né? Lembrando que eu estou gravando essa aula no final do mês de maio, então respeitem aí a temporalidade da aula, né? Essa é uma das desvantagens das aulas gravadas. Mas até agora nós não conhecemos efeitos importantes dessa associação em atuação contra o vírus propriamente dito, né? Não tem ação antiviral. Mas qual é a proposta? O que se sabe dessas duas substâncias? E aí eu mostro aqui para vocês qual é a carinha delas. Então essa aqui é a cloroquina. Cloroquina, cloroquina. Cloroquina aqui, ó. E eu tenho do lado de cá a hidroxicloroquina. Qual das duas é mais hidrossolúvel? Ora, como essa tem uma hidroxila a mais, ela pode fazer mais ligações de hidrogênio com a água. Então, sem dúvida, a hidroxicloroquina é mais solúvel em água, portanto, ela entra menos nas células, entrando menos, o seu caráter tóxico também é mais baixo, o que justifica, entre os ensaios clínicos, o uso mais comum de quem? Da hidroxicloroquina. Então veja que isso pode definir, gente, o fato de ser um pouquinho mais polar pode definir a menor toxicidade de uma substância, né? É bem verdade que a própria cloroquina no organismo ela é convertida em hidroxicloroquina. É um processo chamado de biotransformação, tá bom? Então aqui só para aplicar um outro conceito importante que nós conversamos, me refiro ao pKa. Quem se lembra o que é pKa? Ai, pKa, professor, você falou mesmo. Vou repetir aqui. pKa é o valor de pH quando eu tenho quantidades iguais da forma ionizada e não ionizada. Ao longo da aula, eu mostrei para vocês diversas substâncias que tinham apenas um pKa. Dá uma olhada agora nessas duas. Observem quantos pKas eles têm. Por que que eles têm 3 pKas cada molécula? Porque eles têm 1, 2, 3 hidrogênios que podem sofrer protonação. Aqui também, 1, 2, 3. Certo? Repare que quanto então menor o pH, quanto mais baixo, esses meus nitrogênios tendem a ficar com carga positiva, porque eles vão estar interagindo com quem? Com o hidrogênio do meio.
Então lembra uma coisa, quando o hidrogênio se liga a esse nitrogênio, eles vão ter uma carga positiva na sua estrutura. Positiva. Positiva. Quando o hidrogênio ligou. Ou seja, eu vou ter nas minhas moléculas protonadas. E certamente, toda a cloroquina que ficar acima de 10,2 vai prevalecer a cloroquina não protonada. Aqui da hidroxicloroquina, acima de 9,7, não protonada. Tiago, mas para que você está contando isso? O que isso tem a ver com Covid? Olha que legal. Eu não falei que as duas podem entrar na célula? Poder até pode. Só que quando ela chega no citosol, imagina se eu tenho alguma cloroquina que consegue chegar até o lisossomo. O pH do lisossomo, gente, é em torno de 4,5. O pH do citoplasma é 6,8. Então, o que acontece? Não importa se é cloroquina ou hidróxido, o mecanismo é o mesmo. Elas vão conseguir entrar no lisossomo. Quando ela chegar lá, a base, que é o conceito da base de Bronsted-Lowry, essa base ela se liga ao hidrogênio, formando uma estrutura protonada. Quando ela é protonada, ela vai ter carga. O fato de ter carga, vai acontecer o quê? Ela vai ficar presa nesse meio. Então, o vazamento aqui, ó, olha como é que o autor colocou. Slow leakage. Esse vazamento lento ele é justificado pela protonação. Diferente quando ele entra, porque a cloroquina, ao entrar, ela está menos protonada. Ao ganhar mais carga, não consegue sair. Que nome que eu dei para vocês disso? Armadilha iônica. A armadilha. Então, primeira coisa, olhando para a estrutura, esta molécula é um ácido ou uma base fraca? Não encontrando nenhum hidrogênio ionizável, a gente vê que a presença dos grupamentos amino são portos seguros para a protonação, ou seja, a ligação de mais um hidrogênio. Ok. E a ideia, então, de mecanismo de ação da cloroquina é o seguinte: assim que ela entra no citosol, ela começa a ficar acumulada nesse meio, fatalmente a quantidade de H+, nesse lisossomo vai, completa para mim, quando a cloroquina entrar nessa célula, nesse lisossomo, e começar a reagir com os meus hidrogênios, a quantidade de hidrogênio livre vai diminuir. Vai começar a faltar hidrogênio, ou seja, os meus valores de pH vão subir. O que era 4,5, o lisossomo agora migra para um pH em torno de 6,5. Qual a implicação disso, professor? Eu não falei aqui na figura anterior que o vírus entra na célula e se funde com o lisossomo? A desnudação da estrutura ela é facilitada em pH 4,5, mas ela não acontece muito bem quando o pH é 6,5. Então veja que toda essa conversa da politização da hidroxicloroquina está ancorada numa esperança de alteração de pH lisossomal através do processo de formação de armadilha iônica no ambiente lisossomal. Isso é uma proposta. Os ensaios clínicos até hoje não demonstram uma resposta importante antiviral da cloroquina nem da hidroxicloroquina. Muito pelo contrário, e já caminhando para o fim da nossa conversa, olha que figura maravilhosa mostrando a parte elétrica do coração, né? Daqui, ó, essa região mais distal, próxima do átrio, existe uma região que dispara estímulos, chamado nódo sinoatrial. Ele fala, ei, nada a ver, bora trabalhar, bora. E agora eu tenho um estímulo que vai até a região da ponta do ventrículo e promove o estímulo para que ele funcione como bomba. Então vocês vão ter esse assunto na aula de fisiologia, agora não posso detalhar isso para vocês, mas só agora eu quero aplicar mais um conceito bioquímico e de difusibilidade por membrana, usando mais esse exemplo tão contextualizado. Então a gente sabe que a cloroquina e hidroxicloroquina ainda não tem nenhum dado importante de ação antiviral, porém,
sabe-se que eles podem atuar bloqueando um canal, chamado canal de potássio. Isso já é conhecido. Tanto a cloroquina quanto a azitromicina. E olha que curioso, por que no caso do CO2, do oxigênio, professor, você mostrava sempre que ele passava livre na membrana? Porque eles são apolares. É diferente do sódio. O sódio tem carga. E tendo carga, faz interação íon dipolo com a água. Essas estruturas não passam pela membrana livremente. Só passam através de um transportador. Nós vamos chamar isso de um processo de difusão passiva, mas que é facilitada. Facilitada por quem? Por uma proteína. É um transporte passivo mediado por uma proteína. Então, aqui eu tenho uma difusão facilitada, entrada de sódio. E a difusão facilitada também para a saída do potássio. As células se excitam com a entrada de sódio, mas ela deixa de ficar excitada quando o potássio sai. E eu queria que você lesse agora comigo que o texto, como foi publicado na Lancet, na semana passada, demonstrou na sua discussão. Então, numa parte do texto dizia, olha só o que a gente está fazendo. Você, aluno, 16, 17 anos, tendo agora o conhecimento da bioquímica que pode ser aplicado num artigo recentemente demonstrado na Lancet, os perigos da cloroquina e hidroxicloroquina. É isso que eu acho sensacional, transformador, né? Aplicado ao nosso conhecimento. Então, cloroquina e hidroxicloroquina estão associadas com a preocupação dos riscos de toxicidade cardiovascular, praticamente por causa dessa relação conhecida com a instabilidade elétrica, caracterizada aqui por um prolongamento do intervalo QT, que isso aqui é no eletrocardiograma, então vamos pensar aqui, alteração do eletrocardiograma, ok? Que pode gerar arritmia. E esse mecanismo, agora que eu trago para vocês, esse mecanismo relatado ao bloqueio do canal de potássio. Olha que detalhe. Toda discussão agora se vale a pena ou não utilizar hidroxicloroquina em casa está ancorado numa possibilidade de bloqueio de canais de potássio que podem provocar arritmia cardíaca. Legal, né? Então, olha que viagem. Falamos de polaridade, difusibilidade por membrana, controle de pH, efeito tampão, difusibilidade por membranas, armadilha iônica, e espero que você, nessa revisão, recupere alguns conteúdos importantes que você anotou no caderno e aplicando a nossa conversa aqui de hoje, tá bom? Para terminar o raciocínio, eu quero que vocês assistam comigo esse pequeno vídeo do lançamento do SpaceX. É muito rápido. Observe quanta tecnologia envolvida nisso. Você já deve estar sabendo que os tripulantes da cápsula chegaram já na estação, mas eu não sei se vocês repararam na beleza da tecnologia envolvida com uma parte desse foguete que não acompanhou até o momento da chegada da estação. A primeira parte ela foi reaproveitada pela empresa SpaceX. E como que foi reaproveitado? O sistema é deslocado, ele abandona a cápsula e ele cai. Porém, o mais fantástico é como ele cai. Vai reparando agora. Todos estão acompanhando, hoje com câmera para tudo quanto é lugar. Os cientistas comemorando, e claro, é motivo de grande alegria. Agora, olha o sensacional. É de arrepiar agora. Você observar que a parte que se desloca tem um local de pouso ideal, um endereço.
Não é sensacional, pessoal? Eu sei que está alto, mas imagina a vibração do pessoal para comemorar isso. Não é sensacional? Por que eu trouxe essa imagem no final? A gente hoje, em 2020, comemora um sistema tão consertado, né? Se aproveitar uma parte, ir lá para cima, a outra vem, desce, cai no momento certo, no local ideal para ser reaproveitado e usado em outros futuros lançamentos. Mas não acha que isso é apenas fantástico no ambiente do macro. Uma célula tem sistemas altamente consertados, muito mais chiques do que um próprio lançamento de um foguete. Diversos alvos, que às vezes a gente não chama de foguete, mas vai chamar de proteína com enzima, vai chamar de uma molécula que passa por um determinado canal e só pode ser através dele, depois a interação com uma série de organelas. Então, assim como existe a invenção de uma maneira macro, e a gente não veria nenhuma chance do foguete cair no local certo por uma certa aleatoriedade, assim também existe no ambiente celular. É difícil a gente acreditar que isso tudo foi formado de uma maneira, né? Hoje, como vocês viram, um alvéolo, a troca, o oxigênio, a presença da hemácia, a anidrase carbônica, quanta influência, bulbo, como é que eles funcionam, é tudo muito bastante consertado. Eu quero que você reflita um pouco sobre isso, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Beleza, pessoal? Obrigado. Vou deixar aqui também um arquivo para vocês darem uma lida e um questionáriozinho para vocês responderem e valendo 5 pontinhos de fácil forma de resposta. Você pode consultar. O objetivo aqui é não criar uma avaliação punitiva, mas sim para avaliar o teu conhecimento e vermos como é que a gente pode fazer esse seu rendimento mesmo distantes, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem e fiquem em casa e façam o bem. Próximo assunto nosso vai ser sobre carboidratos, tá bom? Grande abraço.